Para essa semana, meninos, Rodrigo, Lara, Alisson, eu vou pedir a vocês muito amor no coração e paciência, tá? Porque seja chato, porque seja difícil? Não. É porque é a única semana que a gente vai, de fato, falar de teorias gerenciais, tá? E aí vocês vão falar, gente, mas por que a gente vai ficar vendo teoria gerencial? Né? A gente está no curso ou de engenharia ou de geologia, o que a gente está mexendo com isso? Pessoal, a gente vai lidar com essa temática porque se vocês forem prestar concursos, seja lá qual for, vocês vão mexer com isso, né? Eu não lembro agora se o Rodrigo queria prestar concurso, mas eu lembro que o Alisson falou que tinha pensado em prestar, não era? Ou invertir. Você inverteu, o Rodrigo tinha pensado de prestar concurso, eu ainda, por enquanto, não vem na minha cabeça. Eu acho que inverti. A Lara também queria, não queria? Quero, vou atirar para todo lado. Então, eu lembro que eu troquei vocês dois. O Mendo tinha falado que não queria. Mas é que, gente, qualquer concurso, tá? Gente, sério, qualquer um que vocês forem pegar prova, vai ter alguma coisa falando de teorias gerenciais. E aí, o que eu fiz? As teorias gerenciais, gente, elas são gigantescas. Na real, no curso de administração, a gente tem um ano falando de teoria. O que eu fiz? Não tem condição, né? Não tem condição da gente ficar aqui falando sobre a história do processo de gestão, por mais que eu goste de história. Então, o que eu fiz? Eu peguei vários concursos, vários, que, por exemplo, do INCRA, do IBGE, que costuma contratar pessoas da área da geologia e da área de engenharia cartográfica, e daí eu peguei para dar uma olhada no que mais cai, né? Me pareceu uma abordagem assim mais sensata para dar um filtro nas teorias, porque senão vocês vão ficar malucos, né? E também as atividades dessa semana são teste. Peraí, deixa eu ver conferir se é teste mesmo, que senão eu tô falando que é teste, não é. Peraí, eu tô abrindo aqui. Nessa semana é teste. Então, os testes também são testes de concurso, então é uma chance que vocês têm também de se preparar um pouco, de ver algumas coisas, tá? Bom, e aí eu queria conversar com vocês um pouco, né, sobre o comecinho da disciplina, né, sobre as famosas teorias administrativas. Gente, o Rodrigo, coitado, assustou até sair. Bom, a gente viu um pouco sobre a nova economia nas primeiras 2 semanas, vimos, assim, um pouquinho do começo do que é administração, e agora a gente vai falar sobre teorias administrativas, tá? E, Rodrigo, seja muito bem-vindo de novo. O Rodrigo, acho que caiu e voltou. Rodrigo, espero que tenha dado certo agora, enfim, esteja tudo bem com você. Então, ó, a gente vai ver um tanto de coisas, assim, que são muito curiosas, né? Outras que vocês vão falar, ai, meu Deus do céu, que coisa tediosa. Mas, gente, se eu coloquei é porque até caindo em concurso, tá? Eu fiz um mega filtro para saber o que colocar para vocês. E aí, é impossível e chato eu ficar falando de todos esses conteúdos aqui na nossa aula, tá? Fica realmente inviável. Então, eu vou destacar alguns pontos centrais para que vocês tenham, primeiro, curiosidade de se informar, de se instruir, de ver, né? Porque vocês depois vão assistir a aula. E também para que vocês tenham conhecimentos assim um pouquinho além do normal, dentro dessas teorias administrativas. Tudo bem, gente? Então, eu não vou, assim, não vou pegar e dar aula de novo, porque ela já está gravada, mas sim, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns pontos específicos, tá? Gente, então, primeira coisa que eu ia perguntar a vocês. Nós tivemos, até o presente momento, 3 revoluções industriais, tá? Primeira revolução industrial começou na Inglaterra, em 1780, e ela foi até 1850. Eu vou até colocar aqui no chat, tá? Como que era essa primeira fase da Revolução Industrial? Era, basicamente, tear, fabricação de tecidos. Começou na Inglaterra. Que tecido era esse? Era lã, tá? A Inglaterra tinha rebanhos imensos, mas ela nunca teve grande espaço para agricultura. O conjunto de ilhas
inglesas, na verdade, é muito pedregoso. Ele não é apropriado para plantar, sinceramente, nada. A Inglaterra fez fortuna com a indústria de tecido, né? E mesmo assim, tecido lã, e ela fez fortuna com navios. Sim, gente, os navios ingleses levavam produtos e serviços para todo lado. Sem surpresa nenhuma, quando o rei Dom João, quando o rei Dom João, o rei português, fugiu e veio aqui para o Brasil, ele veio em navios ingleses. Ele não veio com a esquadra portuguesa. Vocês sabiam disso? Que quem trouxe a família real aqui para o Brasil foram os ingleses, na verdade? Acho que Eu vocês... nunca tinha ouvido falar. Achei que eram as caravelas portuguesas. Não. Portugal, gente, foi o país mais rico do planeta durante 200 anos. Depois da Revolução Industrial, especialmente a partir de 1950, e assim, Revolução Industrial existiu porque começou a existir melhoria do comércio. O rei da Inglaterra, ele já não era o rei que reina, mas não o rei que comanda, ou seja, o rei ele deixou de ser absolutista, então no governo inglês, quem mandava era um conjunto de burgueses, gente rica, dona de empresa, dona de plantação, dona lá das coisas, mas não tinha indústria. O que acontece? Tendo gente burguesa, ou seja, comerciantes no poder, vai ter mais empresa. Tendo mais empresa, você tem mais funcionários. E daí você começa a ter mais dinheiro rodando. Então, acabou sendo bom para a Inglaterra ter um rei que só reina, mas não comanda, ou seja, não sendo absolutista. Nessa, criaram-se algumas inovações, dentre elas os teares, que foram as primeiras fábricas do planeta. E daí, todo mundo achou legal e todo mundo quis copiar, tá? Enquanto as pessoas estavam copiando a Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, a Inglaterra saiu e foi para a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, vou dar até um Google aqui, para não confundir. Peraí, segunda Revolução Industrial. Bom, a segunda Revolução Industrial durou de 1850 até a Segunda Guerra Mundial. Então, peraí, 1850 até mais ou menos 1945, tá? O que aconteceu nesse período? Aí a gente está usando como parâmetro a Inglaterra sempre. Daqui a pouco eu falo para vocês como a gente estava no Brasil. Nesse período, a Inglaterra já estava totalmente industrializada, a população inteira da Inglaterra praticamente já tinha saído do campo e já estava trabalhando em fábrica. E com isso aconteceram muitos problemas sociais, né? Então vocês certamente já viram na televisão, em documentários, reportagens, falando sobre crianças e mulheres que trabalhavam 18 horas por dia. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar algumas coisas que a gente falou na nossa primeira conversa, na nossa primeira aula, tá? Dentre elas, foi por causa do sistema fabril, por causa da industrialização, que hoje em dia nós temos, especialmente em alguns países, aquele conceito que é bom criança e gente nova trabalhar e que a criança brincar é bobagem, a criança ela tem que produzir. Esse é um pensamento antigo. Por quê? Na época da primeira e da segunda Revolução Industrial, criança era mão de obra barata. Então, por isso, gente, o que acontecia? Não se dava espaço para crianças brincarem. Crianças, a partir dos 4 anos, eram empregadas, especialmente em fábricas de teares. E o que é triste? Fábrica de tecido contratava muito criança, porque a criança tem o dedinho pequeno, e aí cabe ali no meio dos tecidos. Só que esses teares não eram seguros. Então, muitas crianças perdiam os dedinhos ali no meio dos teares. Assim, uma coisa horrorosa, tá? Horrorosa mesmo. Então, vocês lembram qual que eu perguntei, que eu falei para vocês na aula passada, ou na retrasada? Olha, gente, vocês certamente vão ter, de repente, um avô, um bisavô que bebia, que o chefe maltratava. Vocês lembram disso? Sim. Então, esse modelo de você tratar a gente que nem bicho,
tanto dentro de casa quanto nas empresas, é reflexo, na verdade, de um momento que a gente estava muito atrasado e nós éramos iguaizinhos, a Inglaterra era lá no comecinho da primeira Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, a Inglaterra foi se desenvolvendo cada vez mais, né, em termos econômicos, e começou a ter algumas melhorias sociais. E agora, a gente está na terceira Revolução Industrial, tá? A terceira Revolução Industrial foi o pós-Segunda Guerra, foi quando tudo evoluiu muito, tá? É quando começou a ter indústria, por exemplo, de celular, de computador, microchip. É quando, na verdade, o dinheiro mesmo não está na venda de, por exemplo, um rádio, um sofá, um carro. O valor da venda de produto industrializado são produtos, assim, muito finos, né? Vou dar um exemplo. Um iPhone aqui no Brasil chega a custar R$ 12.000. Enfim, eu acho inacreditável, mas tem as versões mais novas do iPhone custam R$ 12.000. E ele tem muitas funcionalidades, é muito bom. E a gente olha para carros também estão caros. Hoje, um carro 1.0 está custando por volta de R$ 50.000. Aumentou mais de 15 mil no intervalo de tempo de 1 ano e meio. O ponto é que se os carros eles tivessem o mesmo tipo de processo fino, o mesmo processo de tecnologia, de sofisticação de fazer um celular, estima-se que cada veículo custaria pelo menos R$ 700.000. Porque hoje, carro já é uma tecnologia conhecida e ultrapassada. Agora, a grande inovação de carro diz respeito, por exemplo, o jeito como o carro ele é abastecido, o jeito como o carro será conduzido, provavelmente com ajuda de softwares, mas ainda assim, essa tecnologia não é nada perto do que é feito, por exemplo, para fazer um telefone celular funcionar, tá? Então, a terceira revolução industrial é o momento que a gente está vivendo atualmente, tá? E ele é da Segunda Guerra para cá. Inclusive, já tem gente falando que a gente está na quarta revolução industrial por causa do avanço na genética, né? E por causa do avanço na pesquisa de célula-tronco, de outras pesquisas aí, falando mais da área biológica mesmo, tá? E por que eu estou falando isso tudo para vocês? Gente, porque como que vocês acham que o mundo era antes de ter indústria? O mundo era absolutamente artesanal. Ou seja, se a Lara quisesse, por exemplo, ter um calçado, a Lara ela ia encomendar com o sapateiro, né? O sapateiro ia comprar o couro de alguém ou ia matar o boi, ia curtir o couro, ia cortar o formão, ia costurar. Era um processo artesanal, ou seja, um produto não saía igual ao outro. Né? Se existiam poucos funcionários, as empresas eram pequenas e, principalmente, não tinha grande acúmulo de capital, ou seja, você não ia ver um sapateiro ficando milionário, entendeu? E aí, eu tenho uma outra curiosidade para vocês. Vocês já ouviram aquele ditado que judeu é rico? Ditado não, né? Aquela coisa que judeu é rico. Vocês já ouviram isso? Que judeus geralmente são ricos? Eu nunca ouvi. Eu já tinha ouvido falar, sim. O Alisson e Lara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lara, e aí? Talvez você não tenha ouvido, mas uma hora você vai acabar ouvindo. Aqui no Brasil, a gente tem poucos judeus, tá? A comunidade judaica brasileira é realmente muito pequena. Mas judeus geralmente têm mais dinheiro, sim. Né? E por que judeu tem mais dinheiro? Primeiro, porque judeus foram vítimas de todo tipo de preconceito ao longo da história, então o pessoal se uniu, mais ou menos que nem a maçonaria. Quando um precisa de ajuda, o outro vai lá, corre, acolhe e ajuda. Isso aconteceu com os judeus, acontece com os maçons, acontece com todo mundo que se defronta com dificuldades, né? Segundo ponto, aí, coisas históricas, né? Os judeus sempre foram vítimas de muita perseguição, porque, teoricamente, eles foram o povo que matou Jesus, né? E, assim, no final das contas, as pessoas se utilizam de justificativas religiosas para praticar o mal, na verdade, né? Por causa disso, em muitos lugares, na Europa, na Rússia, na Idade Média,
os judeus foram muito perseguidos. Então, por exemplo, gente, quando teve a peste negra, na Alemanha, foram massacrados 1.300 judeus de uma colônia judaica que existia na cidade de Colônia, na Alemanha, porque o pessoal da cidade encasquetou que a culpa da peste negra era dos judeus. Teve um massacre, gente, de matar um monte de mulher, criança, por nada. A gente sabe que a peste negra, na verdade, vem da pulga, vem de rato e vinha de Istambul, não vinha nem do... Enfim. E aí, os judeus, eles eram considerados sujos. Então, eles não podiam, por exemplo, existiam leis que proibiam os judeus de plantar, existiam leis que proibiam os judeus de pescar, de manipular água, de preparar comida, porque algumas culturas eram tão preconceituosas que eles achavam que tudo que o judeu tocava ficava contaminado, porque eles são a raça, sei lá, são um povo que matou Jesus. Só que o que sobrou para os judeus fazerem, se eles não podiam fazer nada? Mexer com dinheiro. Pessoal, teve época na Igreja Católica que a igreja proibia você de emprestar dinheiro com juro. Inclusive, isso é o nome de pecado que se chama usura, é quando você ousa cobrar juros, sabe? Só que todo mundo precisa de dinheiro. Reis precisam de dinheiro, tá? Países, todo mundo precisa. Reinos caíram pela falta de dinheiro. Só que era feio as realezas, as famílias ricas mexerem com dinheiro. Quem que sobrava? Judeu. Então, por isso, os judeus acabaram construindo um conhecimento financeiro muito grande, e isso de séculos, porque eles não podiam fazer mais nada, tá? Então, Lara, grandes bancos que você vê no mundo, grandes famílias banqueiras, Safra, Rothschild, todo mundo judeu, tá? E aí, outra fofoca histórica, a América foi, entre aspas, descoberta quando a rainha Isabel de Castela, ela pegou uma grana imensa com banqueiros judeus e mandou uma esquadra de caravelas para conquistar o chamado Novo Mundo, para descobrir a América, tá? Isso foi em 1492. E a Rainha Isabel, já de cara, eles caíram ali na América Central, onde tinha muita prata, enfim. Eu sei que a viagem foi bem sucedida e chegou a hora de devolver a grana, né? Porque a Rainha Isabel pegou a grana emprestada dos banqueiros judeus, pegou emprestado, tem que devolver. Sabe o que a Bonita fez, gente? O Tribunal da Inquisição. Vocês já viram falar do Tribunal da Inquisição? O nome não é estranho, eu já ouvi falar, mas eu não lembro. Mas pelo nome deve ser o Tribunal da Morte, né? Exato. A Rainha Isabel financiou religiosos fanáticos a exterminar qualquer pessoa que não fosse católica. Quem que não era católico que morava na Espanha? Os judeus que prestaram a grana para ela. Então, ou ela mandou matar quem ela devia dinheiro, bem mafiosa, aquela enfim. Ou ela mandou matar quem ela devia dinheiro, ou ela fez se converter à força. Inclusive, teve muita gente que foi expulsa, assim, a Rainha Isabel, o máximo que ela fazia, ela não deixava o judeu ficar com dinheiro. Ou se convertia ou morria, e se convertia à fé cristã, ela era uma religiosa fanática. E mesmo você, sendo judeu, você se convertendo, você também perdia tudo, você ficava só com a vida. Então, teve um monte de gente que veio aqui para o Brasil, eram chamados novos cristãos, gente que fugiu por perseguição religiosa da louca da Rainha Isabel, louca varrida, gente. Então, quando vocês escutarem falar, por exemplo, de bruxas de Salem, de queima de bruxa, de martelo de bruxa, de tortura de bruxa, não sei o quê, toda a louca da Rainha Isabel que promoveu isso, na verdade, porque ela não queria pagar o que estava devendo para quem prestou dinheiro para ela. Gente, mafiosa total, cara. Enfim. E, enfim, ainda acho que a Rainha Isabel é santa. Por que eu estou contando essa história toda de como era antes? Como vocês podem ver, gente, não tinha regra. A regra era não ter regra. Na sociedade, nos países, quem mandavam eram os reis. Deixa eu ver se eu acho alguma fotinha da Rainha Isabela. E aí ela era casada com o Renato, com o rei Fernão de Aragão, e ele era super pau mandado, enfim, ele fazia tudo que ela mandava.
mas ele por ele mesmo não conseguia pensar. A Rainha Isabel é essa moça aqui, tá? Ela era uma tirana, ela era uma fanática religiosa, e não sei se vocês, enfim, já ouviram a história, mas aí na Inglaterra, o rei Henrique VIII, aquele que casou várias vezes e matou um monte de esposa, a primeira esposa desse rei foi a filha da Rainha Isabel. A filha da Rainha Isabel não sabia falar nem inglês, mandaram a coitadinha lá para a Inglaterra e ela, coitada, se estrepou. Mas, enfim, o mundo, antes do processo industrial, antes de ter comércio desenvolvido, quando todo o poder estava na mão dos reis, na verdade era um mundo horrível para a sociedade, tá? Era um mundo que era gente rica, 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 rica de maré de si, gente muito pobre e a igreja. Quase não existia essa classe assim de comerciantes de alto calibre, comerciante que tinha bastante dinheiro. Isso começou a acontecer, ter gente com dinheiro que não fossem as realezas, a partir de 1500, e daí, quem tem dinheiro, né, tem poder também. Por mais que pessoas desonestas, que nem a Rainha Isabel, criassem estratagemas para não devolver a grana de quem pegou emprestado, não era mais exceção do que a regra. Porque olha aquela história, ninguém sente sede só uma vez na vida, a gente sente sede várias vezes. Ou seja, você não vai pegar dinheiro só uma vez na vida, pegar dinheiro emprestado, você vai precisar outras vezes, então não mate as pessoas de quem você emprestou, senão depois ninguém vai querer emprestar, e foi o que aconteceu com ela. Eu achei bem feito, enfim. E aí, quem tem dinheiro começou a pedir uma regulamentação. Tipo, olha, eu vou emprestar, mas eu quero garantias, né? Eu quero, de tanto em tanto tempo, eu quero dividendos, eu quero ter poder assim assado, eu quero poder ter facilidade para comerciar com determinado local. E foi, na verdade, esse pensamento burguês, ou seja, esse pensamento de comerciante, que fez com que a Europa fosse o que é e que nós sejamos o que nós somos hoje em dia também, tá? O mundo precisou se tornar mais organizado. Ele precisou. Outro exemplo bobo. Vocês já ouviram falar da Ordem de Molay, lá daqueles meninos que são da maçonaria? Sim. A Lara já, eu já. Alisson, Rodrigo, vocês já ouviram alguma coisa assim? Sim, já ouvi falar dos maçons. Uhum. Já ouvi. Esse Demolay é a parte, digamos assim, a parte adolescente da maçonaria. E ela tem esse nome por causa do Jacques de Molay, que era um templário que foi morto por um rei francês, o Felipe o Belo. E sim, ele era gato, tá? O Felipe o Belo, lá atrás, os templários, eles tinham muito dinheiro, muito. E o rei estava endividado. E ninguém queria emprestar dinheiro para ele. Ninguém. O que ele fez? Ele sacrificou uma ordem religiosa inteira, que eram os templários, para ficar com a grana. Então, gente, assim, para a humanidade, por mais que a gente diga que sim, existem coisas muito ruins no capitalismo, no jeito como o dinheiro funciona, há mal na ganância, mas um mundo sem um processo organizador, sem regras, era ainda pior. Era ainda pior. E o que não justifica, óbvio, abusos que a gente vê por aí. Então, quando as empresas começaram a se organizar, você precisou criar estruturas de gestão de pessoas. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que a Lara seja dona de uma padaria, e aí, nos tempos antigos, a Lara iria sozinha pegar farinha, fazer o pão, abrir a padaria. No máximo, ela contaria com a ajuda, sei lá, da família, de amigos, mas tudo seria muito dependente dela, né? E também tem outra coisa, se a Lara está de bom humor, o pão ia ficar super gostoso. Se a Lara está de mau humor, o pão ia ficar uma meleca, porque assim, gente, se a gente vai cozinhar de mau humor, a comida sai ruim também, parece. Então, o processo produtivo também era muito instável, você não tinha ali uma regularidade de oferecimento. Vamos supor que hoje a Lara saiu, fim de ano, foi encher o caneco, tá? Voltou para casa miando, 4 da manhã. No outro dia, a Lara, você acha que ela ia ter condição de abrir a padaria? Claro que não, porque ela não ia estar bem, ela foi festar com as amigas dela e não estava, né, não estava em condição de abrir. Quando você cria processo produtivo,
Primeiro, você vai ensinar a Lara, né, enquanto gestora, que tem que contratar a pessoa certa para a tarefa certa, que tem que ter regra, horário de entrar, horário de sair, que a pessoa vai receber um valor determinado e anteriormente combinado, e a coisa vai ainda mais além. Por exemplo, vocês têm alguma ideia de como era o sono antes da industrialização? Sono. A vontade que a gente tem de dormir? Qual era o hábito de sono da população antes de ter indústria? Eu acho que as pessoas dormiam mais, acordavam mais cedo. Tipo, é o sol, basicamente, que ditava, né, o ritmo das pessoas, né? Com a industrialização, meio que as pessoas trabalhavam, começaram a trabalhar cada vez mais e dormir menos. Exatamente, Alisson. E tem uma coisa muito importante. População morando no campo, o que acontece? Você tem períodos de grande trabalho, mas você também tem períodos muito grandes de ano, enquanto você está esperando a terra germinar, que você ficava de boa na lagoa. Então, você podia tanto dormir 10 horas seguidas, sabe? Quanto você poderia fazer pequenos cochilos, né? Então, por exemplo, antigamente a galera, sei lá, ia dormir, acordava dali a 4 horas, levantava, ia fazer alguma coisa, e isso mesmo de madrugada, mesmo no escuro, tá? Porque cada pessoa tem um ciclo interno de sono e de cansaço. Tanto é que a pessoa que é noturna, ela sofre muito nos dias de hoje, porque o mundo é feito para funcionar durante o dia. Mas tem gente que que se chama de relógio circadiano, ele é diferente. O meu é desses. Desde pequena, eu sou aquela criança que ia dormir 3 da manhã. Então, a vida para quem é noturno é um inferno. Na época pré-industrialização, tudo bem, porque você ia estabelecendo a sua rotina, as suas coisas, sem o horário da fábrica, sem o ponto a cumprir, sem a meta a bater. Então, até nisso, né, até nos horários de sono da sociedade, o sistema fabril acabou interferindo. E por que hoje a gente fala, tem que dormir 8 horas? Porque a jornada horária de trabalho era, gente, de 16 horas. Então, era legalmente permitido que as pessoas trabalhassem até aguentar. Era uma coisa bizarra. As leis de proteção ao trabalhador no mundo surgiram só em 1900, né? Então, o começo da necessidade de gestão foi crucial? Foi, porque o processo era muito bagunçado. Então, por exemplo, vamos pegar uma fábrica de tecidos na França, né? Todos nós poderíamos trabalhar lá tranquilamente, mas não se tinha muito controle, por exemplo, de quem estava trabalhando, né? Do que estava produzindo, não tinha meta. As pessoas apareciam, trabalhavam o dia inteiro, o dia tinha 16 horas de trabalho, 16. E não tinha salário, você recebia por dia trabalhado. Então você trabalhava até morrer, e era muito pouquinho. Como que você ia conseguir ter reserva trabalhando desse jeito e ganhando de forma miserável? Né? Então era uma coisa, assim, eram processos muito sérios e muito difíceis. Mas ainda assim, por que as pessoas se submetiam a isso? Porque, por incrível que pareça, o trabalho no campo era pior. Pelo menos na fábrica, você ainda tinha alguma possibilidade. Agora, no campo, era morrer de fome. Né? Você ficava muito exposto a se vai ter geada, se não vai ter geada, se as coisas vão ficar bem, se não vão. Tá? Então, o sistema industrial é ruim? É óbvio. Bom, 100% bom? Não é. Mas dá para a gente super falar mal? Não, não dá. Tá? O mundo era pior antes do processo industrial. Né? O poder era ainda mais concentrado. Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo. Tranquilo. Né? Bom, e aí, deixa eu só, para ilustrar esse conceito, deixa eu abrir aqui um vídeo para vocês que eu achei super interessante, eu achei que vocês fossem gostar de assistir. Peraí.
o ruim... Peraí. Gente, só porque eu separei, eu deixei salvo, e agora simplesmente parece que sumiu. Não é aqui, mas calma, gente, que eu vou dar uma busca rapidona, porque, gente, eu achei tão legal. E agora parece que não tá... Ó, gente, perfeito não é? Eu vou mostrar um pedacinho, tá? De um mini documentário. Eu tinha separado o bichinho, mas... Ai, sacolinha, viu? Não tô achando. Mas tem um mini documentário aqui, super interessante. Eu vou ligar para vocês. Espera aí. Espera que eu vou compartilhar a telinha. Eu vou ter que desligar a gravação, porque senão vão derrubar o canal. Espera aí. Pessoal, voltando. Então, deu para ter uma ideia do nível de precariedade, porque era o começo. Mas olha, isso aconteceu lá na Inglaterra em 1850, 1800, 1700 e pouco. Aqui no Brasil, isso foi acontecer por volta dos anos 50. E sabe qual é o pior de tudo? Segue acontecendo, né? Por exemplo, lá em Maceió, tem um bairro inteiro, que está afundando porque uma companhia química brasileira chamada Braskem fez uma série de escavações. Aí eu acho que os meninos geólogos vão saber falar um pouco melhor. Fez uma série de escavações, uma série de intervenções ali no solo. Então, como resultado, o bairro está afundando, né? Em outro contexto, uma fabricante grande aqui do Brasil, a Bayer, ela está sendo processada por um grupo de funcionários que desenvolveu uma série de problemas físicos, uma série de problemas de saúde, porque a empresa não deu EPI da forma apropriada. EPI é aquele equipamento pessoal de proteção individual, né? Então, tem uma série de coisas que a gente via acontecendo lá atrás e que ainda acontecem hoje aqui no Brasil, tá? Então, por que isso acontece? Dentre outros motivos, porque o que aconteceu lá fora há centenas de anos atrás é um processo relativamente novo aqui no Brasil. Novo e que não chegou a amadurecer, porque do mesmo jeito que as fábricas chegaram aqui no Brasil, elas hoje estão saindo, o que torna todo o contexto ainda um pouquinho mais complicado. Gente, está tudo bem até aqui? Tá tudo bem? Vocês estão com alguma dúvida? Tá tudo certo? Tá beleza. Tranquilo. Por mim, tudo ok. Beleza. Então, gente, é aquela história. As coisas ficaram muito bagunçadas, as coisas eram ruins, mas buscou-se tentar arrumar alguma forma de organização social, né? Então, foi daí que, por exemplo, monarquias se centralizaram, foram criados sistemas de governo, como assembleias, como parlamentos, porque se percebeu que, primeiro, não dá para você deixar todo o poder na mão de uma única pessoa, porque se essa pessoa for pirada, a sociedade sofre. Então foram criadas estruturas de poder, tanto em termos políticos quanto em termos organizacionais. O que acontecia? Por exemplo, vamos supor que nós quatro fôssemos parentes, nós juntos montássemos uma fábrica de carros. Gente, a fábrica ia ser uma zona, porque nós quatro, lá atrás, iríamos brigar por causa de poder, talvez nós quatro teríamos diferentes ideias, então com isso a empresa sofre. Então, as empresas começaram
na verdade, a se organizar de forma burocrática, né? Bom, então, antes que vocês me xinguem, gente, burocracia não é uma coisa ruim. O que é ruim é o excesso. A burocracia, ela, de algumas maneiras, elas garantem que as pessoas sejam tratadas de forma justa, né? Então, o que é ser burocrático e o que não é ser burocrático? Ser burocrático significa dizer que você não pode ser punido por ser punido. Ser burocrático significa, por exemplo, que para você ser contratado vai existir uma regra, um procedimento. Significa que para você ser demitido vai ter uma regra. Eu não posso dar uma nota maior, por exemplo, para o Alisson, só porque eu acho o Alisson um menino muito legal. Não, eu tenho que ter critérios, eu tenho que ter notas, né? Então, o sistema burocrático, na verdade, é um sistema de regras que garantem uniformidade de tratamento, para evitar que algumas pessoas sejam mais bem tratadas do que outras. Então, não é ruim você ser burocrático, tá? O que acontece é que, em excesso, a burocracia faz mal. É quando a gente vê que tem pessoas que dependem da burocracia para ganhar dinheiro. Por exemplo, vamos supor que a Lara seja uma moça casada. E daí, agora, ela enche o saco e ela decide separar, tá? É um casamento que não tem bens, tá? Ou seja, a Lara e o marido não compraram juntos nada, a Lara e o marido não tiveram filhos, então por isso não tem bem, não tem filho, teoricamente é fácil de separar, né? Agora, quanto tempo demora para a Lara, de fato, conseguir se livrar do marido dela? Vocês têm alguma ideia? Baseado no histórico que a justiça é meio lenta brasileira, 2 anos, tô dando um chute. Alisson, 100 filhos, todo mundo assinando, todo mundo bonitinho, concordando, entre 1 ano e meio e 2 anos. Agora, a Lara está aqui no Brasil. Se a Lara estivesse morando, por exemplo, na Austrália, e ela decidisse se separar do marido dela, quanto tempo a Lara ia demorar para separar? Nenhuma ideia? 10 anos? Um chute. 24 horas. O que acontece? Você pode pedir pela internet. Se não tem bens conjuntos, se não tem filhos na jogada, na hora de separar, a única coisa que vai a Lara, e não precisa ser assim de comum acordo, se não tiver bens nem filhos. Lara vai entrar no site, vai preencher um formulário. No dia seguinte, no intervalo de 24 horas, ela vai receber um e-mail de confirmação se vai, se não vai. Ela vai clicar sim, quero separar e beijos, 24 horas, tá? Por que aqui no Brasil demora tanto? Porque a gente tem uma indústria de cartórios, uma indústria de advogados, uma indústria de justiça, uma indústria de órgãos públicos que tornam praticamente impossível você fazer qualquer coisa que seja. Então, é muito difícil. Vamos supor que o Rodrigo, que bom que o Rodrigo voltou, gente. Vamos supor que o Rodrigo, ele de repente fale, olha, eu quero ir tirar a carta de motorista. Vamos supor que ele não tenha a carta de motorista. Aqui no Brasil, o que vai acontecer? Ele vai pagar uma taxa, vai à autoescola, vai pagar para ter 30 horas teóricas, vai pagar para ter 20 horas práticas, ele vai ter que fazer diversos exames, pagar diversas taxas, né? Nos Estados Unidos, ele vai, estou dando como exemplo os Estados Unidos, não porque eu acho que seja perfeito, mas só exemplo de pouca burocracia, tá? O Rodrigo, ele vai chegar nos Estados Unidos, ele vai se apresentar numa escola, ele vai contratar alguém para o acompanhar enquanto dirige, um instrutor qualificado, né? Ele não pode dirigir sem instrutor qualificado enquanto ele não tem carteira, e ele vai fazer uma provinha teórica sem ter feito aula, porque, em linhas gerais, existem os manuais e guias de trânsito para todo canto, é disponível gratuitamente, o Rodrigo vai estudar e vai fazer. Quanto tempo demora isso tudo? Mais ou menos 10 dias, tá? Então, não precisa de muita burocracia para conseguir as coisas em outros lugares. Aqui no Brasil precisa porque a gente tem o excesso da burocracia, porque ela, por si só, não é ruim. A burocracia, na verdade, tem coisas muito boas. Por exemplo,
As funções são definidas e competências estabelecidas por lei. Ou seja, eu sou professora, eu tenho uma função e eu tenho competências, ou seja, eu preciso saber no mínimo algumas coisas. Gente, competência não é xingamento. Competência significa dizer que a gente tem um conjunto de saberes que a gente tem que ter. Então, por exemplo, a Lara, ela está fazendo engenharia. Qual é a competência básica que ela tem que ter? Ela tem que saber lidar com a calculadora financeira da engenharia, que eu não sei nem ligar aqui. Em qual HP vocês estão agora já, Lara? Oi, qual a pergunta? Em qual HP vocês já estão? Eu uso a 50G. Gente, eu não sei nem ligar esse negócio. Deixa eu mostrar aqui para os meninos. Você demorou muito para aprender? Eu vou ser sincera. Eu aprendi só o que precisava, como salvar minhas formulazinhas ali, minhas colinhas, né? Olha só, E só gente. isso. Aqui a carinha da bichinha. Aí tem a nova, né? Aqui é 1.000 e lá vai pedrada. E depois tem modelo mais antigo, um pouco mais barato. Mas é caríssimo. Nossa, estou espantada, é muito caro. Não tinha ideia que a 50G era tão caro. Enfim, uma competência mínima esperada da Lara é que ela saiba fazer o básico, tá? Com a calculadora. Não precisa, assim, triturar a calculadora, mas algumas coisas ela vai precisar, tá? Do mesmo jeito, meninos, vocês dois, se eu não me engano, são futuros geólogos. Tem um conjunto de saberes que vocês têm que ter. Então, por exemplo, quando a Lara foi contratada para uma ocupação, possivelmente vai ter algum tipo de provinha que ela vai ter que mostrar que sabe usar a calculadora, tá? Alisson, Rodrigo, vocês também, quando vocês forem contratados, possivelmente vai ter alguma forma de teste, tá? Nada mais é do que teste para ver se você tem competências, tá? E competências é saber fazer algo. E você tem uma divisão de tarefas claras, tá? E por que isso é burocrático? Gente, primeiro, que burocracia não é xingamento, tá? É só um jeito de organizar. Segundo, que é melhor deixar no preto no branco o que é para você fazer, qual a sua responsabilidade, a quem você responde, quem se reporta a você. Porque essas tarefas não estão ali muito, muito evidentes, dá problema, tá? Por exemplo bom. Vamos supor que alguma familiar aí da família de vocês foi mãe muito cedo, não deu conta de cuidar da criança, quem acabou cuidando da criança foi a avó, tá? Isso dá problema lá na frente? Não sempre, mas pode dar? Pode. Porque, socialmente falando, existe uma expectativa quanto ao comportamento de mãe, quanto ao comportamento de vó, quanto ao comportamento de filho. Quando essas funções não ficam muito definidas, ou seja, quando os limites não ficam muito estabelecidos, por um motivo ou por outro, podem acontecer problemas, tá? A criança pode se apegar muito à avó, de repente a mãe pode não ter muita autoridade, ou a avó pode mimar demais. Por que isso acontece? Quando não há uma divisão de tarefas de uma forma mais clara, né? Ou seja, direitos e deveres de cada um. Então, outra coisa, é a questão da impessoalidade. Quando você está sendo impessoal no ambiente de trabalho, significa que você não vai deixar fatores pessoais interferirem na qualidade do seu trabalho, tá? Isso é difícil? Porque nós somos gente. Naturalmente, nós somos seres humanos e nós somos, já falei isso com vocês, mas enfim, nós somos biologicamente programados para gostar daquilo que é próximo a gente, tá? Nós somos programados para repelir coisas que são diferentes, até por questões biológicas. Por exemplo, você estava ali junto com seus amigos da sua aldeia, aparece alguém vestido de uma forma diferente, sendo de uma forma diferente, você fica com medo, sei lá, dessa pessoa ser uma pessoa que vai fazer mal para vocês, ou né, alguma coisa do gênero. Só que isso não tem espaço no ambiente de trabalho, tá? No ambiente de trabalho se espera que você seja racional, que você seja impessoal e que você seja uma pessoa extremamente polida, né? Você vai ter o que a gente chama de racionalidade instrumental, ou seja, deixar de lado achismos
e colocar em prática a racionalidade, tudo aquilo que você aprendeu para fazer. Então, tudo aquilo que a gente é ensinado na faculdade com a vida, do que significa ter uma postura profissional, vem desses princípios burocráticos, tá? Então, a burocracia, ela não é necessariamente ruim, desde que ela não seja extrema, tá? E quando que começou a burocracia, né? A burocracia começou com os estudos da área de gestão, que perceberam o seguinte: as pessoas são pessoas. Então, se o Alisson puder promover e contratar só os amigos dele, ele vai. Isso é ruim? A rigor, não. Só que prejudica quem não é amigo dele, ou seja, o Alisson ele pode se tornar uma pessoa aí bem esquisita. E 2, não necessariamente os melhores amigos do Alisson vão ser os melhores funcionários para aquela empresa. Então, você tem que saber dosar esses dois aspectos, né? O pessoal e o profissional. E as teorias burocráticas ensinaram a gente a fazer exatamente isso, tá? E daí, aos poucos, todo o processo gerencial, ele foi evoluindo, tá? Aí eu vou falar de algumas coisas assim que são um pouquinho curiosas, tá? Então, vou dar uma passada geral aqui no nosso conteúdo de sala, vocês depois vão assistir a aula e vocês vão ver melhor, tá? Eu vou mostrar a vocês 2 principais autores do comecinho. Espera um pouquinho, eu vou esperar. Desculpa, gente. Do comecinho do processo gerencial, tá? Eu vou mostrar para vocês toda a história, né, dos chamados estudos clássicos, e eu gostaria de dar uma olhada com vocês em 3 pessoas que foram fundamentais para o começo da área de gestão. E, gente, isso cai em praticamente todo o concurso que vocês puderem imaginar, tá? Então, aqui, a gente vai também entender como pessoas neurotípicas, ou seja, pessoas que não são, entre aspas, normais, têm muito a contribuir com a sociedade, tá? E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que, por exemplo, tem transtorno autista ou que tem algum tipo de transtorno no jeito de agir, no jeito de pensar? Conheço alguns. E você convive bastante, convive pouco? Como é essa convivência? Antes eu convivi mais, mas agora eles mudaram para outro bairro. Eu imagino que era tranquilo, né? Então, Não muito. não. E Mais ou menos, assim, eu tenho uma prima, que assim, agora ela já tá com 15 anos, mas ela parece uma criancinha, você não dá mais que 10 para ela. Entendi, ela tem atraso. E é perto da minha tia, que é a avó dela, né, que cria ela é insuportável. Insuportável, dá vontade de você ir lá e falar assim, gente, eu vou enfiar uma coisa na boca dessa menina para ela parar de gritar. Mas sozinha, ela fica aqui em casa até dias. E se você não for atrás procurar ela, parece que não tem ninguém. Senta lendo um livro, ouvindo uma música, e é como se não tivesse ninguém, conversa. Mas se for perto dessa tia minha, parece que é doida. Totalmente diferente. Que curioso, Lara. Vai ver, foi desenvolvido algum tipo de associação que, no final das contas, pode ter dado algum problema aí no meio do caminho. Mas, enfim, como ela tem 15 anos ainda muito, né, ainda muito que ser visto, né? Ela ainda tanto é adolescente quanto, né, tem sido feita muita coisa bacana aí para tratamento. Gente, a área de gestão é uma das áreas que você acaba percebendo que... Peraí, tá chovendo? Graças a Deus não, porque o meu varal tá cheio de coisas, mas enfim. A área de gestão é uma das áreas que mais aproveita pessoas que não são neurotípicas, ou seja, não são normais. Porque as pessoas veem o mundo, percebem o mundo de uma forma diferente. E está chovendo e eu me... Ai, gente, exatamente. Enfim. Uma das pessoas que eu vou mostrar a vocês que revolucionaram o sistema de gestão é o Taylor.
tá? Deixa eu ver se eu acho uma fotinha do Taylor aqui para mostrar para vocês, mas acho que eu não vou conseguir mostrar. O Taylor... Peraí que eu vou mostrar a foto. Acho que funciona melhor quando a gente vê as pessoas. Bom, esse aqui que eu vou mostrar para vocês é o Taylor. E o Taylor, ele tinha aquilo, lógico, né? Não tinha esse tipo de conhecimento médico, né? Mas hoje a gente tem alguma ideia de que o Taylor, ele tinha algo parecido com TOC. Vocês já ouviram falar de um transtorno que se chama TOC? É transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa fica obcecada com a repetição de alguns pequenos rituais, tá? E é um transtorno que ninguém sabe direito por que a pessoa tem, por que ela desenvolve, mas existem pessoas com maior propensão ou menor propensão de desenvolver. Tem gente que desenvolve, por exemplo, depois de um trauma, e tem gente que desenvolve desde pequeno. Por exemplo, eu tenho uma prima que, por exemplo, quando ela passa do lado de uma parede, essa parede ou essa superfície tem um pouco de relevo, ela precisa ficar encostando, ela conta 17 vezes. E ela faz isso desde pequeno. Não me pergunte por quê, gente, mas ela faz. Por que eu tô falando do Taylor? Porque o Taylor, ele desenvolveu, na verdade, a base de todo e qualquer manual. Tá? O que o Taylor fez? Ele dizia o seguinte, que as pessoas precisam, na verdade, de método para garantir que tudo saísse certo no momento certo. Então, ele dizia assim, a gente tem que treinar as pessoas para que cada pessoa no seu lugar faça o seu melhor. Então, é por causa disso, gente, que, por exemplo, existem manuais. Manuais existem, receitas de bolo existem, né? Porque não conta história. Porque existe uma pessoa que nem o Taylor, que ficava, assim, de olho em todo mundo. O Taylor, ele era aquele tipo de chefe que ele sentava, ele ficava assim olhando o funcionário e ele cronometrava quanto tempo um bom funcionário demorava, por exemplo, para encher um carrinho de areia. Ele cronometrava qual o número de pás cheias que você precisava para colocar um carrinho. Ele calculava o número de passos. E, com base nisso, ele desenhava manuais de procedimentos e desenhava metas. Ele falava assim, olha, um bom funcionário, descansando, fazendo as coisas com calma, ele consegue entregar tal resultado em tal tempo. Gente, coisas básicas da engenharia, Lara. Você calcular tempo e produção, quem começou foi ele. Um rapaz que tinha um transtorno, Então, ele foi a primeira pessoa que se preocupou em treinar o funcionário, né? Então, ele falava assim, olha, a gente tem que pegar as melhores pessoas, os melhores talentos e colocar em lugares que esse talento seja de fato aproveitado. Então, por exemplo, vamos supor que aqui nós quatro, a gente vai se candidatar para uma vaga, né? A Lara, eu tenho certeza que ia mandar super bem na área de finanças. O Alisson, tenho sem sombra de dúvida, ele ia estar super bem na produção. O Rodrigo, possivelmente em vendas. Agora, eu talvez fosse melhor contratando pessoas. O que a gente está fazendo? A gente está colocando a pessoa certa no lugar certo. A gente está aproveitando o talento da pessoa para a melhor empresa. Tá? Isso é óbvio? É. Mas quem começou com óbvio? Foi ele. O que se fazia antigamente? Por exemplo, você precisava de alguém para trabalhar no administrativo. Você simplesmente pegava alguém do seu grupo de funcionários, sem processo seletivo, sem treinamento, sem nada, colocava lá e amém. Deu certo, deu, não deu, tchau. Então, muito do que a gente aprendeu na área de gestão, a gente aprendeu no Taylor, tá? Então, ele queria o quê? Que as pessoas trabalhassem de forma inteligente. Ele não queria que as pessoas se exaurissem. Ele acreditava que a pessoa, usando o seu talento de uma forma adequada, fazendo tudo certinho, a coisa poderia fluir, tá? Daí veio o Ford. Quem que é o Ford, gente? Henry Ford é o criador da Ford Motors. Foi a primeira indústria de veículos
registradas no planeta. E aí, o que ele fez? Ele pegou todas as ideias do Taylor e ele colocou em prática. O Ford, ele era engenheiro mecânico, tá? De formação. Ele fez universidade, estudou sobre o basicão ali de máquinas que no momento existiam. E daí ele percebeu que as fábricas funcionavam de um jeito pouco funcional. E aí ele fez o quê? Ele criou o sistema das esteiras de montagem. Ou seja, ele treinou pessoas para fazerem determinados movimentos, para que fizessem melhor, para que fizessem mais rápido, para que produzissem mais. Com isso, ele ia produzir cada vez mais, usando cada vez menos do talento do funcionário, ou seja, o funcionário iria fazer aquilo de uma forma muito automática, né? Então, só para vocês terem uma ideia, em 1908, você demorava 12 horas e meia para fazer um chassi de um carro. Em 1914, 6 anos depois, quando o Ford começou a usar as ideias do Taylor, ele passou a demorar 1h33 para fazer cada carro. Então, por isso, o valor dos carros despencou. A gente acho que viu um vídeo do Henry Ford na nossa primeira ou na segunda aula. Ele fez o carro propositadamente barato. Ele queria um carro para todo mundo. Tá? Ele queria um carro a motor para toda a população, de preço baixo, que fosse resistente, tá? Que realmente aguentasse o tranco. E a visão dele, gente, revolucionou o mercado. O Ford, com esse pensamento dele, ele conseguiu trazer muito investimento para a empresa dele, ele conseguiu trazer grandes talentos para a empresa dele também. Só que tem uma coisa, todos esses primórdios das indústrias, eles deixavam de lado mesmo, totalmente, o fator humano. O que é isso? Né? Gente, olha, vamos supor que vocês hoje fossem contratados para serem professores. Tá? Beleza? Beleza. Mas vocês têm que dar a mesma aula todos os dias. Todo santo dia. Não pode mudar uma vírgula da aula, não pode mexer no tempo, não pode fazer nada. Você vai basicamente repetir que nem um papagaio aquele script. No começo, vocês até vai ser um pouco desafiador, vocês vão demorar para decorar. Mas agora, quando você vai fazendo a mesma coisa sempre, o que acontece? Você adoece. Tá? Então, aquela pessoa que ela fica muito restrita, fazendo sempre a mesma coisa, sem utilizar o seu talento de forma plena, sem ter nenhum tipo de inovação, nenhuma novidade, sem poder conversar, sem nada, a pessoa, ela passa a ter um transtorno mental seríssimo, tá? Vocês conhecem alguém que já desenvolveu o chamado burnout, ou esgotamento? Eu tô com um amigo que desenvolveu num lugar aí que a gente tem para fazer estágio aqui em Uberlândia. A situação ficou feia e ele acabou desenvolvendo. O que é triste é que ele desenvolveu um burnout no estágio, cara. Pois é, ele nem chegou a... Na verdade, ele estagiou por 2 semanas, eles precisavam de funcionários e contrataram ele. Só que assim, trabalhando excessivamente, ganhando uma mixaria. E como ele não teve esse período de estágio, porque em 2 semanas eu acredito que não dá para aprender quase nada, ele estava sendo cobrado como se ele tivesse tido o devido treinamento, sabe? E sendo muito humilhado porque ele não aprendeu, ele não sabia desempenhar a função dele, só que ele também não tinha ninguém que ensinasse. E aí ele acabou pedindo demissão, mas... Tá todo bugado agora. Nem deixaram ele sair, falaram que ele ainda tinha que cumprir contratos, não ia ter que pagar a multa. É mentira, a empresa não pode cobrar do funcionário. Pois é, ele falou, então, aí ele, pra você ver, 3 meses, ele precisava cumprir 3 meses, ele ficou doente em 3 meses. Ô, louco. Você vê o inferno que ele estava passando. E falar, ó, beijo. O funcionário nunca deve nada para a empresa quando sai. Pois é, ele falou, simplesmente eu vou para minha casa e não vou voltar mais.
E aí eu nem sei o que virou, mas ele está tendo que fazer acompanhamento psicológico. Coitado, gente. Coitado. Bom, se você tiver chance, diz a ele que foi balela. As pessoas foram tão abusivas e tão cruéis que queriam ainda por cima colocar pressão no menino, provavelmente para ele treinar o sucessor, tá? Porque ele ia ficar lá 3 meses para treinar o sucessor, porque esse menino se estrepou, porque provavelmente o antecessor dele se recusou a treinar um novo também. Por isso que ele não teve treinamento no começo. Lugar de trabalho horrível. Não, os outros funcionários prestaram um processo seletivo e mudaram de cidade, saíram os dois juntos e assim, ficou sem ninguém para trabalhar e por isso contrataram ele. E só ficou uma pessoa que é responsável e essa pessoa não é nada profissional e eu estava com 3 amigos fazendo estágio lá, somente um foi contratado e os outros que tinham que ficar 2 meses, nem 2 meses, já estavam contando os dias para acabar logo e conseguir pegar as horas para sair daquele inferno. Claro, essa empresa ela é medieval, tá? Isso que a gente está falando do Ford, pelo menos o pessoal recebia um treinamento danado para fazer, né? No caso do Ford, o problema era assim a ultra especialização, que deixava a pessoa meio biruta. No caso do seu amigo, é que o pessoal contrata, não treina e cobra. É assim, é medieval. Sim, e nem o fato de cobrar, mas o cara lá que é o chefe, né? Chamar ele no meio de todo mundo, e falar que o serviço dele é uma porcaria, que não presta, que ele ia fazer até ficar bom. Assim, totalmente desnecessário. Você vê que o cara tem transtorno psiquiátrico, e daí ele desconta no coitado do funcionário, porque ele acha que porque tá pagando ele pode fazer. Esse é um, gente, me desculpa, mas é um que eu torço para um dia alguém ter registro, ter prova, sabe? E a pessoa ter algum tipo de sanção por causa disso. Mas geralmente a pessoa que é assim, ela já tem uma vida pessoal tão desgraçada, geralmente, sabe? Que não tem nem como você desejar que seja pior, porque a vida da pessoa que faz um negócio desses, boa não deve ser, porque vai precisar Não, fazer. pelo que a gente sabe, não é tão ruim assim, não. Mas o que eu acho mais absurdo, pior, é que ele era estagiário e ele só foi contratado porque quando venderam a empresa e outra comprou, ele era o único que tinha lá e aí contrataram ele porque ele já tinha trabalhado, ele trabalhava lá como estagiário, né? E aí contrataram ele. E ele fazia isso com outro estagiário, outros, né? Porque todo mundo sai de lá Desse correndo, jeito. praticamente. É absurdo. Tadinho mesmo. Esse é um sistema medieval, é medieval mesmo. Né? Nem nos primórdios da gestão. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo do Ford, tá? O vídeo do Ford, ele também retrata uma situação assim do começo do processo gerencial, mas aí que é o extremo oposto. É quando a pessoa ela fica super especialista em algo e daí ela só faz aquilo, entende? Não dá oportunidade a ela de fazer nada diferente. Com isso, a tendência natural é que a pessoa adoeça, tá? É um processo muito difícil, tá? E acontecia com muita gente e até hoje acontece. Por que eu tô falando que até hoje acontece? Porque, por exemplo, no Japão, né? O pessoal que vai lá para o Japão trabalhar nisso aqui. Ninguém vai lá para o Japão trabalhar com coisas super legais, vai trabalhar com aquilo que ninguém quer. Ou seja, o trabalho pesado, cansativo, desinteressante, penoso, que no extremo gera esgotamento. O que o Ford fazia para contrabalançar? O Ford sabia que o trabalho que ele tinha a oferecer para os funcionários era muito ruim, era tedioso, deixava a pessoa alienada. Ele pagava bem. Só que nem pagando bem, a galera ficava, a galera dava conta de ficar. Foi daí que o pessoal descobriu, lá no comecinho com o Ford, que dinheiro não é tudo. Tá? Uma coisa que a gente fala, que olha, não basta você oferecer uma boa remuneração para o profissional,
tem que ter uma boa condição de trabalho, tem que ter um líder bacana, né? Tudo isso foi descoberto lá na época do Ford. Eu vou mostrar para vocês agora um trechinho de um filme, e eu vou voltar para o que aconteceu nessa época do Ford também, mas como que foi perceber que as pessoas não são 100% racionais, que nós somos pessoas que, na verdade, somos bastante emotivas, a gente precisa de boas condições de trabalho. Ó, vou pausar aqui a gravação. Aí, gente, voltei. Aí, na real, vocês acham que funcionou ele dobrar o salário? Gente, não. Porque o salário não ficava, não deixava o trabalho mais legal. Só postergava uma decisão que invariavelmente seria adotada. Poucos dariam conta de ficar, né? Então, assim, para contratar 100, a Ford tinha que contratar 1.000, porque já sabia que as pessoas não davam conta de ficar e iam saindo, tá? Isso mesmo o Ford pagando bem, tá? Houve épocas, antes desse período que a gente viu aí nesse filme, que o Ford chegou a contratar ex-detentos, ex-presidiários, que chicoteavam os funcionários para produzirem mais. É óbvio, ele percebeu que não ia dar certo, porque começou a dar morte, inclusive, dentro da fábrica, né? Mas, ainda assim, a gente está pitando um negócio aqui. Pronto. Ainda assim, existiam esforços na tentativa de melhorar a condição de trabalho desse funcionário, porque o pessoal começou a perceber que quando o funcionário estava muito insatisfeito, tudo ficava pior. O serviço é mais lento, as coisas ficavam mais complicadas, né? Mas isso a gente já sabia de uma forma empírica. É óbvio que se você está no ambiente de trabalho, você é agente, se o seu ambiente de trabalho é ruim, que nem a Lara estava comentando, é lógico que se o ambiente de trabalho é ruim, as coisas não são tão legais, tá? Só que daí decidiram fazer pesquisas para verificar o quanto é importante ter um ambiente de trabalho bacana. Esses estudos são os estudos, deixa eu localizar aqui nos slides para vocês, são os estudos do Elton Mayo, tá? O Elton Mayo, cadê aqui? O que o Elton Mayo fez? O Elton Mayo, ele era australiano e ele era sociólogo. O que ele fez? Ele fez durante 5 anos a experiência de Hawthorne. Então, como que era o mundo até o Mayo existir? Você acreditava o seguinte, que as pessoas no ambiente de trabalho, elas têm que ser racionais, não, assim, tá no trabalho, a emoção fica do lado de fora, e interação entre os colegas, ou seja, amizade entre os colegas de trabalho era vedada, tá? Era absolutamente proibido. É sério, você não podia conversar no seu ambiente de trabalho. E mais, você tinha chefes absolutamente abusivos, chefes nojentos, chefes babacas, que acreditavam que pagou em dia, tá tudo certo. Eu acho que agora a Lara tá tendo mini estalos na cabeça dela. O Elton Mayo, ele foi numa empresa de lâmpadas investigar as funcionárias que trabalhavam com as lâmpadas e ele percebeu que quando a equipe dele estava lá, as funcionárias produziam mais. Ele ficou curioso, porque o esperado era que com gente de fora, o pessoal fosse se distrair e se distraindo produzia menos, né? Mas o que foi que as funcionárias disseram para ele? Que quando eles estavam lá, naquele ambiente de trabalho, o que acontecia? Os chefes eram menos idiotas, não gritavam com elas, elas poderiam conversar entre si, uma colega podia conversar com a outra, elas podiam ir tomar água, ir ao banheiro no momento que quisessem. Então, ao contrário do que eles imaginavam, ter uma liderança educada, ter um pouquinho de liberdade, ser possibilitado as pessoas terem uma relação de camaradagem, na verdade foi muito bom. A empresa começou a produzir muito mais. Então, Lara, é daí que a gente sabe, de 1929 para cá, mas mesmo antes, empiricamente, a gente já sabia, que não compensa ter chefe idiota.
Se o chefe é idiota, o seu funcionário também possivelmente vai querer sair ou ele vai modelar o comportamento, ou seja, ele vai querer ser um bestão também, tá? Gente, eu vou mostrar um exemplo para vocês, que é um exemplo trash de liderança ruim, tá? Pessoal, aí, deixa eu te falar uma coisa. Esse cara, esse líder motivador... Professora, Oi. Esse vídeo, o link dele tá nos slides, porque eu não consegui assistir, travou muito. Ah, Flor, que pena. Eu vou mandar lá no nosso Você pode grupo. mandar o link, por favor? Que pena que ficou travando. É um trecho muito bacana e assim, ó, é péssimo você ter, entre aspas, um coach babaca desses? Mas imagina o quão podre deve ser o chefe desses vendedores que contratou uma pessoa nojenta dessas para falar com eles. O chefe deles não se deu ao trabalho de falar com eles, né? Então, eu acho que o chefe é ainda pior do que esse carinha aí que foi humilhar os rapazes, sabe? Esse tipo de situação, como eu disse a vocês, é medieval, tá? A gente sabe que o funcionário, ele responde muito bem ao estímulo financeiro, tá? Mas se um trabalho não tem estímulo financeiro e tem lideranças absurdas, que nem essa, a rotatividade é imensa, você pode dar o quanto for, né? A pessoa, ela fica até o momento que ela puder sair, né? Então, a área de gestão de pessoas como um todo, ela foi se modernizando à luz dos acontecimentos da sociedade, né? E também daquilo que acontecia dentro das próprias empresas. Então, agora na nossa conversa, eu falei do comecinho, tá? Depois é óbvio que vocês vão assistir o vídeo e daí vocês vão ver que tem várias outras coisas, tá? Mas várias outras correntes teóricas, né, porque o mundo muda bastante. Mas aí vocês podem perceber que, especialmente, né, em alguns locais menos organizados, menos sistematizados, você ainda vê muitos abusos em ambiente de trabalho, tá? E aí, aquela história, não é nem assim, época de revolução industrial, é medieval mesmo. Esse tipo de tratamento dado, por exemplo, a funcionária que a gente viu aí em filme, é medieval, né? Nenhum método atual pressupõe que você deve tratar pessoas de um jeito tão absurdo que nem esse. Pessoal, tudo bem? Tudo certo até aqui? Alguma novidade? Tudo certo. Tudo certo. Bom, meninos Lara, Alisson, Rodrigo, então ficamos por aqui, é isso, tá? Assistam aos videozinhos das aulas, vocês vão ver várias outras temáticas. Aqui eu dei uma pincelada em coisas que eu achei interessante, especialmente como critério de contextualização, para vocês verem como, nossa, antigamente era assim. Não é só antigamente, mesmo hoje as coisas ainda são desse jeito, mas são por absoluta bizarrice e falta de interesse mesmo de gestores de se especializarem, de se qualificarem melhor. Pessoal, então é isso. Vocês se cuidem. Fiquem bem, tá bom? Então, bom. Obrigado. Tchau, tchau. Imagina, meninos. Até a próxima semana. Obrigada, professora. E eu vou te mandar por e-mail a minha ementa que você tinha pedido e eu esqueci. Vou te mandar, tá? Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem.